Senhor presidente, senhores convidados, senhores parlamentares, esse é um assunto que nós estamos acompanhando já há bastante tempo. Tivemos oportunidade de, num trabalho conjunto com diversos deputados, de, há bastante tempo atrás, acabar com uma das injustiças que ocorria com o setor de refrigerantes regionais, que era a cobrança da tributação nos refrigerantes por volume e não pelo preço de venda. Nós conseguimos que isso fosse revertido, porque era uma injustiça muito grande, onde nós víamos lá um refrigerante regional que custava 60 centavos, pagar o mesmo imposto que um refrigerante que custa R$2, porque era cobrado pela litragem, não pelo preço de venda. Esse foi o primeiro passo. Mas nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira. A grande verdade, e eu não tenho dúvida disso, isso é uma opinião pessoal minha, de que há, sem dúvida nenhuma, uma injustiça tributária clara com a conivência da Receita Federal no setor de refrigerantes. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque à medida que você avança, a própria Receita Federal cria novos empecilhos, novos obstáculos, fazendo com que as empresas de refrigerante, principalmente as pequenas empresas regionais, percam o poder de concorrência com relação às grandes empresas. Isso está muito claro. Foi a criação dos 3 centavos que hoje se cobra da Casa da Moeda. A Receita diz, não, mas vocês podem se ressarcir, só que vocês podem utilizar o crédito, só que é claro, e a Receita sabe disso, que as pequenas não podem, não utilizam o crédito. Então, uma tributação a mais para as pequenas empresas. Veio a questão dos medidores de evasão, uma exigência da Receita Federal. As pequenas empresas tinham muita dificuldade para adquirir e tal. Muito bem. Logo após, veio a questão da cobrança dos 3 centavos. Ou seja, a cada dia que se passa, a Receita Federal cria um novo empecilho, um novo obstáculo para que as pequenas empresas não consigam concorrer com as grandes. Isso está muito claro. Eu não acompanhei toda a apresentação do Dr. Fernando, que eu cheguei atrasado, infelizmente por problema de voo, mas é importante que todos os parlamentares saibam que, por exemplo, a Coca-Cola e a Ambev, elas têm fábrica na Zona Franca de Manaus. Por essa razão, elas fabricam as matérias-primas na Zona Franca de Manaus, superfaturam essas matérias-primas, se acreditam no IPI de 17% e na hora da venda pagam 10%. Ou seja, elas não pagam imposto. A Coca-Cola não paga imposto. Há uma renúncia fiscal e a Receita Federal sabe disso, não pode alegar ignorância. Há uma renúncia fiscal por parte do governo federal com relação à Coca-Cola de R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão por ano, deputado André Vargas. Só com a Coca-Cola. Será que só nós que enxergamos isso? Eu não sou especialista na área tributária, mas será que a Receita Federal não está vendo que o governo está perdendo? Um governo de esquerda, que deveria favorecer os pequenos, aos mais pobres. Eu fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, prejudica também o consumidor, porque a empresa que poderia vender mais barato para o consumidor mais pobre acaba não podendo vender. E o que é pior, ela está simplesmente se obrigando a fechar as portas. Por essa burocracia, por essa dificuldade. Vamos olhar claramente o lobby que existe com relação principalmente à Coca-Cola, com relação à Ambev, é muito forte. Voltando à questão de defesa do consumidor, deputado Filipelli. Hoje no Brasil não se pode fazer propaganda, rádio, televisão, jornais de bebidas alcoólicas. Com exceção da cerveja. Mas cerveja não é bebida alcoólica? E se faz em todas as redes de televisão. Então não é só na questão tributária. Em todos os setores o lobby é muito forte. E nós precisamos que a Receita Federal tenha sensibilidade, ela tem conhecimento disso, não pode alegar ignorância, e que realmente haja justiça fiscal. E que os pequenos, como na grande maioria dos casos,
tem privilégios. No caso da agricultura, o pequeno produtor tem juros mais baixos. No caso da pequena e média empresa, tem a tributação mais baixa. No caso dos refrigerantes, não se consegue fazer com que eles participem do Simples Federal. Tem um projeto na nossa autoria para que eles participem. É um dos poucos setores que não participa. Então, está muito claro que existe um grande lobby feito pelas grandes empresas e que a Receita Federal tem sido conivente. Tem sido conivente. Ela não pode alegar ignorância. Agora, essa injustiça cabe a esse parlamento fazer com que ela acabe. É injusto, não é correto, está acabando com os pequenos, os que geram mais empregos no nosso país. Indiscutivelmente, as pequenas empresas geram 5, 6 vezes mais empregos. Então, eu não quero aqui me alongar, mas gostaria, de eu encerrar, fazer algumas perguntas. Primeiro, a Receita Federal. Qual foi o estudo que determinou o custo do Sicob em 3 centavos por unidade? Também para a Receita Federal. Se a Receita Federal sabia que iria implantar o Sicob no lugar do sistema de medidor de vazão, por que insistiu na instalação desse último? Foi instalado o sistema de medidor de vazão, logo após veio a cobrança dos 3 centavos. O porquê disso? Com relação à Casa da Moeda, qual a destinação do dinheiro arrecadado pela CMB com o Sicob? E também com relação à Casa da Moeda, eu quero fazer a seguinte pergunta. Quanto representa, no faturamento da CMB, o montante arrecadado com o Sicob? E se é possível afirmar que hoje o Sicob é a principal fonte de receita da CMB? Então seriam esses os questionamentos que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Pensei que eles iam responder já. Estou aqui. Foram tão profundas e efusivas essa colocação do César Silvestre que e o Raul desapareceu, né, o presidente. Agora o deputado